Olá, meus caros, bom dia. Na nossa última aula, bom dia, boa tarde, não sei o horário que vocês estão assistindo essa aula, é uma aula de reposição. Então, a gente vai dar continuidade aqui àquilo que a gente veio falando na aula de hoje, quinta-feira de manhã, tá bom? A gente veio falando, então, a gente parou quando a gente falava dessa chegada dos nazistas ao parlamento, desse espaço que passou a ser ocupado e que eles chegaram de maneira eletiva, sem dar um golpe, sem assumir o poder por meio de um golpe. E aí, logo depois que os nazistas chegam, que conseguem a maioria do parlamento, ocorrem eleições que são eleições presidenciais. O presidente na Alemanha ele era considerado como primeiro-ministro, submetido então a esse parlamento. E a gente tem a figura do parlamento, do presidente, que é essa figura do primeiro-ministro, e do chanceler, que é o chefe de Estado, que representa o Estado alemão. E tinha a figura do rei também, do imperador, que na época, eu não sei se eu tenho aqui para vocês a imagem. Não tem uma figura, não tem a imagem do rei. Mas ainda se tinha um imperador, e o imperador depois ele veio a sucumbir e permaneceu somente o Hitler. Então, nessas eleições de 32 para a presidência, quem disputou as eleições foi de um lado o Hitler, do partido nazista, e do outro o Marechal Hindenburg, do exército. E o Hitler ele perdeu essa eleição para o Hindenburg. Quem ganhou a eleição aqui, a gente tem a setinha, quem ganhou a eleição foi o Hindenburg. E depois, em 1933, ocorreram novas eleições para o parlamento. E os nazistas, o partido nazista, conseguiu avançar de 107 cadeiras para 288, num total de 647 cadeiras. Na outra aula eu falei que eles tinham 60%, não tinha desculpa a informação. Aqui é que eles atingem a quase 50% do parlamento, então chegam à maioria do parlamento alemão. E então, ao chegarem à maioria, o Hitler consegue ser eleito aí chanceler, consegue ser eleito esse representante do Estado alemão, que iria representar o Estado alemão junto com o imperador e tal. E aí, depois, então, e quando ele é eleito, ele conta com o apoio do antigo chanceler. Então, repare que esse discurso, esse discurso de fortalecimento do Estado, da necessidade de fortalecer esse Estado para engrandecer a nação, para que essa nação se torne rica e tal, ele veio ganhando popularidade. Tanto que eles encontram apoio, conseguem ser eleitos para o parlamento, e dentro do parlamento conseguem apoio de antigos políticos, e não só de antigos políticos, como de pessoas importantes dentro dessa sociedade, como os donos das grandes indústrias, e conseguem então fazer com que Hitler seja eleito chanceler. Em 1934, o destino leva à morte do Hindenburg, que era então o presidente alemão, o chefe desse Estado. E aí, nesse momento, o Hitler acumula os cargos de chanceler e de presidente. E toma o poder de fato dentro da Alemanha, porque ele assume o cargo ao mesmo tempo de chefe de Estado e de chefe de governo, tornando-se de fato o Führer alemão. E aí, nesse momento, ele passa a controlar todo o Estado alemão e se torna a principal liderança. E instala de fato a ditadura nazista dentro da Alemanha. E ao assumir essa condição de Führer, de presidente e chanceler, acumular esses dois cargos, ele substitui a bandeira da Alemanha pela bandeira de Weimar, pela bandeira daquilo que seria esse terceiro Estado alemão, o terceiro Reich. Então a bandeira alemã deixa de ser essa bandeira, que era então adiante de 1934, e passa a se tornar a suástica, que passa a ser a grande bandeira alemã.
Volto aqui, desculpa, eu peço perdão a vocês, eu cometi um erro ao explicar a matéria para vocês, senão vocês não vão entender nada. O Estado alemão não era um império, como eu vinha falando para vocês, não era um reinado, desculpa. O Estado alemão ele era um regime parlamentar. Então você tinha a figura do presidente, que era o chefe de Estado, e tinha a figura do primeiro-ministro, que era o chefe de governo. Voltando aqui, tá bom? Esquece o que eu tinha falado lá. E essa figura do presidente, o Hitler tentou ser essa figura do presidente, tentou ser esse chefe de Estado que representava o Estado inglês, perdeu ela para o Hindenburg e depois conseguiu ser eleito como chefe de governo, como primeiro-ministro, como chanceler. A morte do primeiro-ministro leva a morte do presidente, do Hindenburg, em 1934, leva o Hitler a conseguir os dois cargos, o cargo de chanceler, de chefe de governo, e o cargo de presidente, chefe de Estado. Então ele se torna a liderança suprema. Pelo erro da informação, pelo erro da reflexão, eu peço desculpas, mas corrigi a tempo, correto? E que então a gente segue. Quando ele assume e todo esse poder nas suas mãos, se torna o Führer, a grande liderança, ele toma essas atitudes no sentido de colocar em ação a plataforma plataforma política do partido nazista, do partido alemão, do partido totalitário alemão. Então substitui a bandeira, algo muito simbólico, a substituição da bandeira da República Alemã pela bandeira do Terceiro Reich, do Terceiro Estado, da República de Weimar, que seria então a suástica. E aí ele consolida o seu projeto político. As grandes empresas, os grandes empreendimentos passam a ser protegidos por esse Estado. Os judeus passam a ser perseguidos por dois motivos. Um de cunho religioso, que está por trás daquela ideia de que os judeus eram contrários a um dos princípios básicos do cristianismo, que era aceitar a figura de Jesus Cristo como Filho de Deus. Esse ideal estava por trás também. Mas principalmente você tinha um ideal político por trás político-econômico por trás dessa perseguição aos judeus, porque na Alemanha da década de 1930 os judeus eram os donos dos grandes empreendimentos econômicos existentes, de grandes empreendimentos econômicos e financeiros existentes dentro da Alemanha. Então havia a expectativa de que o Estado alemão pudesse se apropriar desses empreendimentos financeiros, desses bancos que eram controlados pelos judeus. Do ponto de vista político, havia a crença, isso por parte do partido nazista, de que os judeus teriam sido responsáveis por aceitar o Tratado de Versalhes. Seriam eles que estariam no governo, que teriam composto o governo no final da Primeira Guerra Mundial e teriam assinado o Tratado de Versalhes e aceitado a subjugação à Inglaterra e à França. Portanto, politicamente, eles seriam responsáveis pela submissão alemã. Então, esse discurso, um discurso religioso, um discurso econômico, um discurso político, foi unido para que esse Estado começasse já em 1934 um processo de perseguição aos judeus dentro do Estado, dentro das posses alemãs e dentro também da Áustria. O Hitler ele não era alemão, ele era austríaco, ele tem origem austríaca e traz esse discurso de dentro da Áustria. Então, esse discurso ele foi fortalecido nesse período e começa essa perseguição aos judeus. Não uma perseguição ainda legitimada por uma lei. A lei que legitimou a perseguição e extermínio dos judeus, as leis de Nuremberg, só vem em 1936. Então a gente tem 2 anos de perseguição, que são uma perseguição informal, e a partir de 1936 começa uma perseguição formal a esses judeus, primeiro com a composição de bairros exclusivos para judeus, onde eles seriam colocados nessas periferias, nesses bairros, os chamados guetos, e seriam ali controlados pelo Estado nazista. E depois, de fato, com regras relacionadas ao extermínio, como a gente vai ver quando estudarmos especificamente o Holocausto na Alemanha.
E logo depois, ao fortalecimento, junto a essa ideia de fortalecimento dos grandes empreendimentos, a gente tem o crescimento da indústria bélica alemã. Os alemães começaram a investir, esse Estado nazista começou a investir em indústrias que permitissem a fabricação de armamento e o fortalecimento desse exército. E aí, rompendo com uma das regras do Tratado de Versalhes. Se a gente voltar ao Tratado de Versalhes, vocês vão ver lá que há a proibição para que a Alemanha tivesse exército, tivesse indústria de guerra, tivesse um determinado contingente de armamento e tal. E o Hitler estava fazendo isso, a Liga das Nações muito pouco expressiva, se importando com outras questões relacionadas à reconstrução do mundo pós-crise de 29 e tal. A Liga das Nações acabou não interferindo nessas atitudes que foram sendo tomadas dentro do Estado alemão, e esse Estado nazista começou a se fortalecer e a se militarizar muito. E então agora a gente poderia falar que esse Estado nazista estava consolidado de fato. A Alemanha tem o seu Führer, tem a plataforma política do regime totalitário, que dialoga muito com aquilo que a gente viu de surgimento dentro da Itália. Aqui uma fotinha do Hitler, vou passar correndo por ela. E aí agora a gente vai passar por uma série de legislações e acontecimentos que levam a essa consolidação. Então, em outubro de 1933, a Alemanha ela se retirou da Liga das Nações. E no momento em que esse parlamento ele já consegue, os nazistas conseguem grandes assentos dentro do parlamento, eles conseguem influenciar o parlamento para que retire a Alemanha da Liga das Nações, já apontando aqui para um alinhamento da Alemanha a uma ruptura do Tratado de Versalhes. E a Liga das Nações acabou, a Alemanha se retirou e a Liga das Nações nada fez a respeito. Em junho de 1934, logo depois que o Hitler assume então a condição de Führer, a condição de grande chefe, unindo essa ideia de chanceler à ideia de presidente, ocorre na Alemanha o que ficou conhecido na história como a Noite dos Longos Punhais. O que foi a Noite dos Longos Punhais? Quando esse Estado nazista começa a se formar, começam a surgir questionamentos à plataforma política do partido e aos rumos que a política estava tomando dentro do próprio partido. Aquele grupo, Seções de Assalto, que era responsável por criar estratégias para trazer recursos para o partido, começou a ser visto como um grupo que fazia críticas ao partido nazista e que em algum momento poderia representar uma oposição a esse partido e uma luta armada contra o próprio partido e contra o próprio Estado. Então, quando Hitler assume essa posição, ele pega as sessões me fugiu aqui, as SS, as sessões de segurança, e coloca as sessões de segurança, esse grupo que foi criado para lutar contra a oposição, para identificar os líderes das sessões de assalto e executar esses líderes. Então, vários líderes da sessão de assalto, inclusive o líder geral, o general Horn, são assassinados. E para isso ele utilizou-se justamente da Stutzwaffel, ou essa tropa de proteção, que era as sessões de segurança, e ele organizou já agora como chefe de Estado aquela que seria a polícia política, que agiria para defender os interesses desse Estado totalitário alemão, que é a Gestapo, a polícia política alemã. Então a Gestapo, junto com a Schutzstaffel, as seções de segurança, essas tropas de proteção, agir para poder identificar essas possíveis oposições nas sessões de assalto e eliminar esses indivíduos. E por isso ficou conhecido como Noite dos Longos Punhais, porque não uma única noite, mas um conjunto de um período, em junho de 1934, em que essas lideranças foram identificadas e assassinadas pela Gestapo e pelas seções de segurança. Em 1935 começam a ser pensadas as leis de Nuremberg, que foram leis que
foram promulgadas pelo governo alemão em 1936. Essas leis estabeleciam uma série de diretrizes para serem respeitadas pelos judeus. E, em grande instância, as leis de Nuremberg elas retiram dos judeus o direito à cidadania alemã. Então, os judeus eles tinham que ficar reclusos nesses bairros específicos, que eram os guetos. Tinham que andar identificados com uma faixa no braço com a cruz de Davi, o símbolo do povo judeu, do povo hebreu. E sempre quando passavam diante de uma autoridade do exército alemão, tinham que fazer reverência em respeito a esses indivíduos. Então começa um processo primeiro de exclusão, de marginalização desses judeus, que por trás tinham um interesse de extermínio desses judeus. Então esses judeus ficariam dentro desses bairros, com uma alimentação muito precária oferecida pelo Estado alemão. E essas regras proibiam, inclusive, esses judeus de terem filhos, de aumentarem a sua população. Proibiu esses judeus de terem acesso a uma educação. E, aos poucos, foi obrigando esses judeus a desempenhar trabalhos forçados nas indústrias alemãs para poder engrandecer esse Estado alemão. Os velhos, as mulheres grávidas eram exterminadas, e a gente vai ver isso tudo quando a gente falar de Holocausto. Em janeiro de 1935, a Alemanha começou um processo de expansão. Em janeiro de 1935, os alemães ocuparam a região de Sarre, aqui essa região aqui que pertencia ao Estado francês. Era uma importante região de minério, onde você tinha muito minério de ferro, que era necessário ao crescimento, ao engrandecimento das indústrias alemãs existentes dentro da Alemanha naquele período. E em março de 1936, implantou-se o serviço militar obrigatório, algo que era proibido pelo Tratado de Versalhes, mas que os alemães já tinham rasgado há muito tempo esse Tratado de Versalhes, desde 1933, ao sair da Liga das Nações. Então implantou-se o serviço militar obrigatório, em que os jovens tinham que se alistar a esse exército e fazer parte desse exército alemão. E aqui eu deixo para vocês a indicação de um filme muito bom e pouco conhecido e pouco falado a respeito da Segunda Guerra Mundial, que se chama Filhos da Guerra. É um filme muito duro que trata a história de um romance entre um jovem judeu e uma mulher nazista, e que mostra como que essa mulher e como que essa ideia de judeus como inferiores, judeus que deveriam ser caçados e exterminados, ela estava posta nessa sociedade. Esse jovem ele consegue ingressar no exército alemão, porque tinha uma aparência física muito parecida com os alemães, mas ele luta para poder esconder a circuncisão, que era um dos símbolos do judaísmo. E o filme ele passa tudo isso. Eu não vou contar o filme em detalhe, mas eu deixo para vocês a indicação. É um filme muito bom. Eu não sei se nessas plataformas de streaming a gente tem esse filme disponível, mas eu acho que é um filme fácil de encontrar no YouTube. O nome dele é Filhos da Guerra. É um filme alemão que eu não conhecia e que eu descobri por acaso, e é um filme muito, muito bom a respeito desse cotidiano, para entender um pouco a mente dessa sociedade e a questão da exclusão dos judeus dentro desse mundo. Continuando esse processo de consolidação, em março de 1936 ocorre a remilitarização da Rimânia, uma região fronteiriça com a Alemanha. Então essa região aqui, esse mapinha a gente viu ele lá na Primeira Guerra Mundial. Aqui as bacias de Sarre, que foi tomada pela Alemanha de volta, e a remilitarização da região da Rimânia, o que era proibido pelo Tratado de Versalhes, mas foi feito nesse momento. Em outubro de 1936, é assinado um acordo entre o Mussolini e o Hitler, aproximando Itália e a Alemanha, formando o que nós chamamos de eixo Roma e Berlim. Então, há aqui a união entre a Alemanha e a Itália, que estava aqui abaixo. Em novembro de 1936, os alemães assinam um acordo com o Japão e contra a União Soviética, que é chamado de Pacto Anticomiterne. Tanto a Alemanha quanto o Japão tinham receio da União Soviética.
porque o Japão tinha interesse sobre a China nesse período, interesse sobre a China e sobre a região oriental, o mesmo interesse que tinha a União Soviética. Então o Japão tinha interesse em combater a União Soviética, e os alemães eram contrários ao comunismo e tinham receio da União Soviética, porque a União Soviética está aqui, está na fronteira com a Alemanha, e poderia então sofrer alguma ação, vir com alguma ação contra os alemães. Então o Japão e a Alemanha se unem aí nessa luta contra a União Soviética, na assinatura desse acordo que é o Pacto Anticomintern. Em fevereiro de 1938, o Führer assume o controle, o Hitler assume o controle das Forças Armadas, já caminhando aqui para a declaração da guerra, que será em 1939, correto? Então há um processo de militarização. Em 1938, em fevereiro de 1938, todo o exército é submetido às forças, à autoridade do Führer, à autoridade do Hitler. Em 1938 começa um processo de anexação da Áustria. Então a Áustria passa a fazer parte do território aqui, da Áustria aqui embaixo, passa a fazer parte do território da Alemanha. Então há a união entre Áustria e Alemanha. Em setembro de 1938 ocorre a Conferência de Munique, uma importante reunião para a determinação dessas fronteiras europeias, e ela conta com a participação dos representantes da Alemanha, da Inglaterra, da França e da Itália. E nessa Conferência de Munique, a Inglaterra e a França tentou parar, por meio do discurso, o avanço do Hitler sobre essa região europeia, por meio da diplomacia. O que não acontece. Ao invés da Alemanha, da Inglaterra e da França conseguirem parar o Hitler conseguiu sair da Conferência de Munique com a anexação dos territórios da região dos Sudetos. Um acordo feito. O Hitler ele evitaria invadir, ele se comprometeria a não invadir a região da Tchecoslováquia, mas ganhava a possibilidade de explorar a região dos Sudetos, que pertencia então à Tchecoslováquia. A região dos Sudetos já pertencia à Alemanha antes do final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a região dos Sudetos em função da assinatura do Tratado de Versalhes. E a região dos Sudetos também era importante do ponto de vista mineral, do ponto de vista também da defesa desse território. E o Hitler conseguiu ganhar ela diplomaticamente na conversa, no acordo na Conferência de Munique, e ele consegue então anexar essa região. E em março de 1939, por meio da guerra, por meio de invasão, ele conquista importantes regiões também da Tchecoslováquia, a região da Boêmia, da Morávia, e uma região de Memel, na Lituânia, permitindo aqui a influência muito forte da Prússia nessa região mais ao norte aqui, porque aqui a gente tem o corredor polonês, como eu disse para vocês, mas a gente tem a Prússia Oriental, que também está ligada ao governo da Alemanha. Então ele consegue anexar essa região e consegue dominar toda a região aqui da Boêmia e da Morávia. Então a Alemanha passa a ser todo esse território aqui, ó. Reúne a Áustria, a Alemanha e reúne aqui também a região da Prússia e a região da Prússia Oriental e a região de Memel. Em maio de 1939 ocorre a assinatura do Pacto do Aço, reforçando uma aliança entre a Itália e a Alemanha em torno da exploração do aço e do fortalecimento das indústrias dessas duas regiões. Em agosto de 1939, pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1º de setembro de 1939, já assinalando essa possibilidade de guerra, e o mundo inteiro já sabia disso, já via claramente que havia um interesse do Hitler em invasão de outros territórios, em conquista de outros territórios. Em agosto de 1939, o Hitler assina um acordo muito importante aqui, que é o acordo de Ribbentrop-Molotov, que é o acordo que previa a não agressão entre a União Soviética e a Alemanha. Porque o que o Hitler imaginava? Ele tinha como estratégia aqui agora invadir a Polônia para ligar a Prússia Oriental à Alemanha Ocidental e conquistar toda essa região oriental.
Só que ele sabia que quando invadisse a Polônia, iria haver uma ação da União Soviética contra a Alemanha. Lembremos que a União Soviética, pelo acordo de Brest-Litovsk da Primeira Guerra Mundial, tinha influência sobre essa parte da Polônia mais oriental. Então a União Soviética tinha receio de que, se o Hitler invadisse a Polônia, ele caminharia rumo à União Soviética. Então ela poderia resistir aqui na fronteira. O Hitler desconsiderava muito o exército soviético. Ele falava que o exército soviético era pouco preparado, mal equipado e, portanto, não ofereceria grandes riscos, mas ele tinha que evitar que a União Soviética declarasse guerra à Alemanha quando ele invadisse a Polônia. Então ele assina esse acordo de não agressão, um pacto de não agressão. Nem a Alemanha invadiria território da União Soviética, nem a União Soviética invadiria território da Alemanha. Depois que ele assina esse acordo com Stalin, o acordo de Ribbentrop-Molotov, em 1º de setembro de 1939, ele invade a Polônia. E aí tem início a Segunda Guerra Mundial, da qual a gente vai falar na nossa próxima aula. Bom, para a gente encerrar essa questão de ascensão do totalitarismo, a gente tem que entender que o totalitarismo ele não ficou circunscrito só à Itália e à Alemanha. Ele é um modelo político que ele vai embasar movimentos e plataformas políticas no mundo como um todo. Na Espanha, a gente vai ter a ascensão do Francisco Franco, em 1936, que chega ao poder por meio de um golpe, e depois a restauração do regime democrático na Espanha pela Guerra Civil Espanhola em 75. O franquismo ele cai depois de 75 e termina então com a morte do Francisco Franco e é substituído pelo rei Juan Carlos I. Aqui uma imagem de Francisco Franco. Em Portugal a gente tem a atuação do Salazar, Antônio de Oliveira Salazar, que chega ao poder por meio de um golpe constitucional de mudança da Constituição em 1932 e permanece no poder até 1974, quando ocorre então a Revolução dos Cravos. Permanece não, a gente tem o regime salazarista, o regime totalitário, até 74, mas o Salazar ele morre antes, ele morre em 70. Então há uma continuidade do regime totalitário, mesmo depois da morte do Salazar. E o regime totalitário em Portugal só cai com a Revolução dos Cravos em 1975. No Brasil, a gente já tem o regime totalitário aí por meio da plataforma, por meio do partido político que os integralistas que defendiam essa plataforma política do totalitarismo, e com o qual Vargas flertou na década de 1937 e permaneceu no poder. Então Vargas chega ao poder em 30, mas em 37 ele dá um golpe e instaura de fato uma ditadura dentro do Brasil. Não é uma ditadura, mas flertando muito com a ideia do totalitarismo, e permanece no poder até 1945. Ele chega ao poder por meio de um golpe, a gente vai estudar isso detalhadamente, por isso eu não vou entrar nesse detalhe. E cai com a queda da Segunda Guerra Mundial. Além do Vargas, além do Salazar, a gente vai ter vários outros políticos e partidos que vão flertar com o totalitarismo e vão querer essa plataforma política, essas ideias políticas sendo implementadas dentro dos seus estados. Mas isso, eu não vou entrar em detalhe em cada localidade, não vamos estudar em cada localidade, porque a gente não tem tempo para isso. O Estado Novo a gente vai estudar ele detalhadamente agora no 4º bimestre, tá bom? Por agora, agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês um bom dia, um bom restante do dia, e na próxima semana a gente chega aqui para discutir a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Obrigado, e até o nosso próximo encontro.